Aparência pura. Uma bela estudante com aparência de amor puro. Na verdade, é uma expert em escavações. Ela até postou diretamente seus critérios de escolha de parceiro. Ou seja, pode descer do palco junto. Ao ver isso, você não hesitou em ser o primeiro a comentar e se inscrever. Em pouco tempo, você foi coroado como o rei dos bajuladores da escola. Mas o que eles não sabem é que você desceu do palco apenas para passar no teste com sucesso. Ao mesmo tempo, a bela estudante que viu este comentário ficou surpresa também. Um pretendente comum não deveria ser mais meloso em seu comentário? Como é que essa pessoa só usou 3 palavras? E entre os pretendentes que ele conhecia, nunca havia aparecido alguém como você. Ela balançou a cabeça. Não importa quem seja uma figura famosa, ou um ninguém comum, desde que os façam passar por uma experiência pessoal dentro de uma tumba antiga. Não importa qual seja o coração, ficará completamente frio. Pensando nisso, Bai Qing-shu então começou a se preparar para o verão com tranquilidade. O equipamento necessário. Ao mesmo tempo, você olha para as 2 cartas que acabou de receber do sistema. Uma é Panzi, a outra é a carta de nível divino, Zankirin. O que você precisa fazer é interpretar o personagem. Quanto maior a fidelidade, mais próximo você poderá chegar a todos os pontos de habilidade do personagem da carta. Agora, o mais simples é reproduzir a aparência do personagem da carta. Pensando nisso, você rapidamente sai e vai a uma loja de roupas para experimentar. Grande investimento. Comprou o conjunto que se lembrava de Zankirin. Em seguida, foi comprar uma caneta militar. Com a mão, fez uma cicatriz leve no rosto. Depois de terminar tudo isso, você voltou para o dormitório. Começou a preparar o equipamento para Natsumi. 2 dias depois, Bai Qing-shu enviou o endereço de encontro como combinado. E seu contato, através de mensagens privadas para alguns membros da equipe que se inscreveram. Quando você chegou, muitas pessoas já estavam reunidas no centro da universidade, no saguão do primeiro andar do prédio. Vários professores idosos de diferentes alturas e tamanhos, mas todos com cabelos grisalhos nas têmporas. Uma equipe de 16 pessoas, composta por membros de segurança armados e prontos para ação. 6 jovens estudantes universitários. Atrás de uma dessas pessoas, estavam também 4 seguranças de rosto coberto e vestindo preto. Cercado por aqueles 6, ele era o fundador do post, a bela do campus, Bai Qing-un. Assim que entrou, chamou a atenção de todos. Aos olhos deles, um jovem alto e magro, vestindo um moletom preto com capuz, que escondia todas as suas expressões. Nas sombras do capuz e da franja, entrou pela porta da frente. À primeira vista, parecia um jovem bonito, mas tinha uma cicatriz leve no rosto. Isso lhe conferia uma aura de experiência e frieza, difícil de decifrar. Mas o que mais atraía os olhares, ou é a arma fria em forma de espada antiga que você carrega. A presença de toda a pessoa é impressionante. Ele se destaca muito mais do que todos ao seu redor. Por um momento, todo o salão ficou em completo silêncio. Todos estavam quietos, esperando para te levar a se juntar ao grupo deles. Um dos estudantes quebrou o silêncio. Você não pode ser aquele otaku que não sabe seu lugar, certo? Você reconheceu essa pessoa de imediato. Ele é o mais popular da Universidade de Arqueologia. Ele é da família Yan, que venceu por 2 anos consecutivos. Ele é conhecido por ser sarcástico e difícil. Seu olhar parou apenas por um segundo na família Yan. Se você quisesse descrever a personalidade de Pan, provavelmente você iria até ele agora e daria 2 socos nele. Mas agora você está interpretando o papel de alguém silencioso e enigmático, Zanjie. Portanto, você não deu nenhum olhar para a família Yan. Em seguida, você direcionou seu olhar para aqueles velhos professores. Você acenou. Ao ver isso, todos os presentes ficaram atordoados. Você está abaixo do post do Bai Qing-shu, a primeira pessoa a comentar. Como, depois de entrar, você não deu um único olhar para Bai Qing-shu, mas foi direto em direção a alguns velhos professores. Até mesmo o próprio Bai Qing-shu não pôde evitar de olhar constantemente em você. Pensando nas suas breves 3 palavras eu me inscrevo. Isso combina perfeitamente com a sua aura atual. Um velho saiu do grupo de professores. Ele é o líder da equipe de arqueologia desta vez. E também o vice-diretor de vocês, Bai Changmin. Bai Changmin olhou para o jovem à sua frente, que não estava arrogante nem ansioso, e acenou com a cabeça, satisfeito. Você olhou para a distribuição do grupo. Um grupo de professores, um grupo de seguranças, e também um grupo de estudantes centrados em Bai Qing-shu, que formavam um grupo, de acordo com sua identidade atual. Você ignorou os olhares hostis ao seu redor, e então caminhou para o grupo de estudantes. Bai Qing-shu lançou um olhar para você. Proativamente estendeu a mão para você. Olá, eu sou Bai Qing-shu.
Espero que possamos colaborar bem nesta vez, Natsumi. Você deu uma olhada para a sua frente. Dedos longos, brancos e delicados. Estendeu a mão e simbolicamente apertou levemente. E logo soltou. Ao ver isso, Bai Qingshu ficou tão surpreso que não conseguiu falar. Ele já havia lhe dado tanta consideração. Mas ele parecia tão indiferente. Não tinha nem um pouco de consciência de ser um cachorrinho. Pensando nisso, Bai Qingshu virou-se um pouco irritado. E foi nesse momento. Bai Changmin começou a apresentar a situação desta vez de Natsumi. Em seguida, ele os levou para fora da escola. Entraram no ônibus que os levaria ao destino. Em um piscar de olhos, meia hora se passou. O ônibus também chegou ao destino desta vez. Aqui é uma área de colinas. Não muito longe, há montanhas onduladas. Bai Qingshu seguiu Bai Changmin na frente da fila. À frente, alguns jovens vieram por causa de Bai Qingshu. Estavam apertados ao seu lado. O capitão do time de basquete, Gao Hua, disse: Qingshu, fique tranquilo. Minha velocidade de reação é rápida. Proteger você é mais do que suficiente. Luffy fez um som de desprezo. Já pratico parkour há 8 anos. Com esse antigo túmulo, eu consigo passar de olhos fechados. Comigo aqui. Qualquer rota complicada eu consigo para você. Ping Li estava acompanhado por 4 seguranças de preto. Ele empurrou 2 pessoas com o ombro. Ele estava arrogante. Vocês dois, não importa o que façam, ainda são apenas estudantes. O valor dessas 4 pessoas atrás de mim. Qualquer um deles é mais do que vocês podem pagar. Depois de dizer isso, ele bateu confiantemente no peito em direção a Bai Qingshu. Quando Qingshu chegou lá dentro. Você só precisa me seguir. Bai Qingshu lançou um olhar frio para eles. Ignorou completamente a cortesia dessas pessoas. Depois de dar um fora em algumas pessoas, ele olhou para você por cima do ombro. Então rapidamente virou a cabeça de volta. Fingiu que nada aconteceu e continuou a andar. E você ignorou o olhar do outro. Ainda imerso no papel de Zankirin. Alguns minutos depois, todos estavam em um local que já havia sido bloqueado. Na frente do buraco de madeira, desceram no buraco. Abaixo do buraco de madeira, havia uma porta de madeira firmemente fechada. No momento em que Bai Qingshu viu a porta de madeira, o olhar originalmente frio, instantaneamente acendeu a paixão das estrelas. Dentro, Bai Changmin olhou para sua filha. Sabia que agora ele já havia despertado a paixão pela tumba antiga. Normalmente, a essa hora, ele até estaria dentro da tumba antiga, sem se importar com sua própria vida ou morte. Precisava encontrar entre esses jovens um genro confiável. O olhar de Bai Changmin caiu sobre o grupo de jovens ao redor de Bai Qingshu. Aquele grupo de jovens, embora eles são todos destacados em suas áreas de especialização, exemplares, mas a impaciência e o desejo que carregam são evidentes. Pessoas assim, nos túmulos antigos, podem proteger suas filhas com sinceridade. Bai Changmin balançou a cabeça. Ele viu você, que estava mais longe da multidão. Na primeira vez que o viu, Bai Changmin já percebeu a sua aura extraordinária. Talvez esse grupo de jovens inexperientes não saiba, mas pessoas como ele, que já passaram a vida explorando túmulos antigos, e se arrastaram por meio século, podem perceber de imediato, sem mencionar a sua calma e compostura. Apenas a arma fria que você carrega nas costas. Não é algo que qualquer um possa manejar. Bai Changmin reconheceu de imediato, que é uma excelente arma de finalização. Pode ser uma arma mortal, ou pode ser um item inestimável em um museu. Ter uma arma fria assim, também deve ser algo sério. Então, Bai Changmin se aproximou de você sem fazer alarde, e sussurrou que Fanjiu Anshaoyou está embaixo. A jovem Qingshu também pede que você possa iluminar um pouco. Você a olhou rapidamente, mas não sabia por que Bai Changmin estava falando isso especificamente para você. Mas ainda assim extraiu algumas informações bastante importantes. Cuide um pouco de Bai Qingshu. A oportunidade de ganhar pontos com isso é um pouco maior. Afinal, esta é a filha do professor Bai. Você assentiu silenciosamente e respondeu que deveria. Ao ouvir sua resposta, Bai Changmin ficou feliz por dentro, e então voltou para a equipe com um sorriso no rosto, e começou a falar. Desta vez, o governo me confiou uma tarefa tão importante. Portanto, eu espero que todos mostrem suas habilidades, para trazer honra à nossa Universidade de Arqueologia. Enquanto Bai Changmin fazia seu longo discurso, Yanjia e Litai se aproximaram silenciosamente de você. Ele sussurrou para você: eu te aviso. É a última vez, não tenha ideias malucas. Caso contrário, este antigo túmulo não vai te deixar sair ileso. Você originalmente não queria discutir nada com essas pessoas, mas agora eles já estão em cima de você. Você, naturalmente, não vai deixar que te intimidem. Mas você também não precisa usar as habilidades de Zankirin para lidar com esses dois idiotas. Então você sorriu levemente.
e sussurrou. Se vocês soubessem. O professor Bai me pediu para cuidar deles. Vocês não ficariam com ciúmes, certo? Assim que essas palavras saíram, imediatamente deixou os dois em um estado de frustração. Ao ver isso, você não os ignorou mais. Em vez disso, fechou os olhos e sentiu os sons ao seu redor. O som do vento soprando sobre a grama sob seus pés. O som da respiração e do batimento cardíaco de cada um. E também o som vindo de trás da porta de madeira. O som de algum tipo de besouro se movendo rapidamente. Você abriu os olhos de repente. Era evidente que após a porta de madeira se abrir, é apenas uma tática de Xangai à espera. Ao mesmo tempo, vários professores idosos estão estudando como abrir a porta de madeira. Alguns jovens vieram em busca de sangue branco. Zhao Jiu está ao seu lado. Um deles não revelou nada. O jovem promissor, estudante, tirou um conjunto de sua mochila, equipamento de transmissão ao vivo. Após fazer um breve ajuste, ele então iniciou a transmissão ao vivo. Ele começou a se apresentar para a câmera. Embora Liu Boven fosse muito entusiástico, não havia muitas pessoas respondendo na sala de transmissão. Apenas algumas conversas. Algumas mensagens estavam deslizando na tela. Ao ver isso, Liu Boven rapidamente virou a câmera para Bai Qinggu. Como esperado, as mensagens aumentaram instantaneamente. Mas nesse momento, uma figura apareceu de repente na sua câmera. Cobriu sua senha de popularidade com uma beleza. Liu Boven ficou instantaneamente furioso. Ele se virou para olhar para você, que antes estava se fazendo de durão. Agora ele realmente quer aproveitar sua fama. No entanto, ele percebe que você não está olhando para a câmera dele, mas está fixamente olhando para aquela porta de madeira. Ao mesmo tempo, Bai Qingshu ao lado. Quando viu você se aproximar dele, seu coração deu uma leve disparada. Quando Liu Boven apontou a câmera para ele, ele já estava bastante irritado. Mas, devido à sua educação, teve que suportar temporariamente. Mas ele não esperava que a pessoa que sempre ficou atrás, de repente veio ajudá-lo a bloquear a câmera. Bai Qing mordeu o lábio discretamente, e não pôde deixar de se sentir satisfeito. No entanto, quando ele olhou para você, percebeu que seu olhar nunca havia parado nele. Será que isso é uma forma silenciosa de proteção? Enquanto Bai Jinshu ainda tentava entender suas intenções, você de repente perguntou se havia uma fonte de fogo. Bai Shangmin. Neste momento, ele acabou de descobrir onde está o mecanismo da porta. Ao ouvir sua pergunta, ele não pôde deixar de olhar para trás e sorrir. Xiao Yong, você quer dizer que vamos usar fogo para medir o oxigênio dentro da câmara funerária? Temos equipamentos profissionais para medir oxigênio. Portanto, não precisamos mais desse método tão antigo. Li Tai, ao lado, aproveitou essa oportunidade. Ele começou a zombar de você. Seu idiota, você não sabe nem o que é medir oxigênio. Não é mesmo? Você ignorou a hostilidade de Li Tai. Olhando para a porta de madeira, disse que havia um som lá dentro. É melhor se preparar com uma fonte de fogo. Bai Shangmin olhou com uma expressão de dúvida, e deu mais uma olhada na madeira. Em seguida, ele encostou o ouvido na porta de pedra e ouviu, mas só conseguia ouvir o zumbido do ar dentro da pedra. O zumbido do ar dentro do corpo. Ao ver isso, Bai Shangmin acenou novamente para Zhang Qian, o Capitão Zhan. Venha aqui e ouça. Capitão Zhan. Depois que o Sr. Zhao se levantou, ele também balançou a cabeça para Bai Shangmin. Neste momento, todos os olhares estavam concentrados em você. Os velhos professores basicamente tinham expressões de dúvida, e alguns estudantes universitários que vieram por causa de Bai Qingsu começaram a rir. Yan Jia, de forma sarcástica, disse, se você está com medo, ainda dá tempo de ir embora. Você realmente precisa inventar uma desculpa tão engraçada. Bai Shangmin ouvia os lábios e a língua dessas pessoas, e olhou para você novamente. Não sabia por quê. Ele sempre sentia que podia ver em você uma sensação de desprendimento que não pertencia a este mundo, e uma sensação de vivência cheia de histórias. Como agora você diz algo tão estranho? Mesmo que ele quisesse ajudá-lo a dizer algo, não sabia que razão encontrar. Até Bai Qingsu olhava para você sem entender. Ele não achava que você estava dizendo isso por ser medroso e evitar problemas. Mas ele realmente não ouviu a voz que você disse. Todas as ações desse homem até agora realmente o deixaram exausto. No final, Bai Shangmin ainda tossiu levemente. Ele disse seriamente que, independentemente de haver ou não som, não é permitido usar palavras cruéis contra seus companheiros. Amigo, você também não precisa ter medo. É normal ter reações fisiológicas estranhas na primeira vez. É normal ter reações fisiológicas inadequadas. Se você realmente não se acostumar, pode se afastar um pouco. Você sorriu friamente, sem demonstrar emoções. Você já fez todas as advertências que podia. Já que não acredita, só resta ver o que lhes acontece.
Você não deu um passo para trás. Mas também não disse mais nada. Bai Changmin se virou e pressionou o mecanismo que havia encontrado antes. A porta de pedra se abriu lentamente, criando uma fenda. Nos olhos de todos havia um brilho de alegria. No entanto, no momento seguinte, à medida que a fenda se alargava, eles viram enormes besouros saindo em grupos. Eles se espremiam pela fenda da porta. O grupo de insetos se movia rapidamente. Ao ver pessoas, eles começavam a subir. As garras afiadas continuavam a perfurar a pele de todos. Em pouco tempo, o grupo começou a ouvir gritos de dor. Os dois professores mais próximos da porta não reagiram rapidamente. Eles caíram no chão enquanto recuavam. Em um instante, foram cobertos por um enxame de insetos. Eles se debatiam no chão, sofrendo. Zhang Qian, ao ver isso, gritou imediatamente para procurar uma fonte de fogo. Mas até ele mesmo já estava tão ocupado se defendendo dos insetos que não podia ajudar. Ele só podia pisar nos insetos sob seus pés, enquanto suportava a dor e procurava uma fonte de fogo em seu corpo. Bai Changmin batia nos insetos em seu corpo, enquanto olhava ansiosamente para sua filha. Ele viu que em Bai Qingchu também havia alguns insetos subindo. Ele estava pisando nos insetos sob seus pés, enquanto puxava os insetos de seu corpo para baixo. Mas a quantidade de insetos era muito grande e sua velocidade muito rápida. No momento em que ele puxou um inseto para baixo, imediatamente, 10 deles subiram em seu corpo. Se continuar assim, em menos de 5 minutos, ele será completamente enterrado por insetos. Bai não pôde deixar de se sentir desesperado. Não esperava que seu destino seria ser devorado vivo por um grupo de insetos, aqueles que prometeram proteger ela. Luffy, confiando em sua agilidade de parkour, saltou para dentro do buraco de madeira. O capitão do time de basquete, Gao Wei, aproveitou sua altura. Também já estava se agarrando na borda do buraco de madeira. A família Yan se esforçava para proteger o rosto, segurando a cabeça e gritando. Li Tai foi protegido por 2 seguranças de preto, que usaram seus corpos para protegê-lo. Os 2 restantes usaram rifles para disparar contra os insetos sob seus pés. Ao ver isso, Bai Qingchu fechou os olhos em desespero. Mas foi nesse momento que você de repente apareceu ao lado de Bai Qingchu. Então, ele agarrou seu braço. O rosto de Bai Qingchu instantaneamente ficou vermelho. Ele estava prestes a xingar um canalha. No entanto, você já havia soltado a mão antes mesmo de ele nascer. Então soltou a mão. Instantaneamente, você se afastou dele, e Bai Qingchu ficou atordoado. Ele sentiu seu pulso, que havia sido agarrado por você. Estava úmido. Ele olhou para baixo. Em seu pulso pálido, havia claramente uma marca de mão ensanguentada. Ao mesmo tempo, os insetos que estavam mordendo-o antes, de repente se dispersaram como uma maré. Bai Qingchu olhou chocado para sua figura. E você, neste momento, estava de frente para aqueles velhos professores cobertos de insetos. Os velhos professores. Com um movimento de mão, uma série de gotas de sangue foi lançada junto com o seu gesto. No momento em que as gotas de sangue caíram, os insetos imediatamente se dispersaram. Em seguida, todos fugiram para trás da porta de madeira. Depois que alguns professores idosos foram resgatados, eles se levantaram instantaneamente do chão. Com expressões de choque, olharam para os insetos que fugiam dispersos. Um professor deixou Fang Yuan perplexo. Ele não apenas ouviu os insetos atrás da porta antes do esperado, mas também conseguiu controlar esses insetos com sua própria pressão arterial. Controlar esses insetos. Mas como ele conseguiu isso? Bai Changmin também olhou para você com uma expressão complexa. Como ele havia previsto. Este jovem definitivamente não é simples. Ao mesmo tempo, ele se sentiu aliviado pela decisão de deixar você cuidar de Bai Qingchu. Sentir-se aliviado. E você, neste momento, estava parado no lugar, com uma mão segurando a faca de osso negro. A outra mão ainda estava lentamente gotejando sangue. Embora esta fosse a sua primeira vez sangrando como cantor, mas, sob o efeito do cartão Shinji de Zhang Qilin, você não sentia dor alguma. Ao mesmo tempo, você não pôde deixar de sentir uma satisfação secreta. Esta ação salvou muitas pessoas. O exame de pós-graduação deve estar garantido. Neste momento, Bai Changmin se aproximou de você. Ele fez uma profunda reverência. Em seguida, olhou para você com sinceridade e disse: Amigo Fanjiwan, obrigado por cuidar de Qingshu. E obrigado por salvar todos nós. Não há de que, isso era o mínimo que eu poderia fazer. Na verdade, Bai Changmin estava cheio de choque neste momento. E de dúvidas. Como que eram aquelas criaturas? E qual era sua verdadeira origem? No entanto, quando ele estava prestes a perguntar, ele foi surpreendido pela aura que você emanava. Ele ficou paralisado, sem conseguir fazer uma única pergunta. Ao mesmo tempo, Bai Qingsu estava com o rosto ruborizado, olhando para a marca de sangue em seu pulso.
lembrando que você foi a primeira pessoa a vir salvá-la. Uma onda de calor surgiu em seu coração. Do outro lado, alguns jovens que haviam fugido anteriormente. A espada já estava em segurança, e também voltou para o buraco de madeira. Em seguida, se reuniram ao lado de Bai Qingchu. Começou a perguntar como você estava. No entanto, Bai Qing apenas os olhou friamente. Não disse uma palavra. Então, ele se aproximou de você e de Bai Shangmin. Em seguida, ele te deu outra orientação. O que você quer? Deveria ser mais direto. Ao ouvir isso, você se cumprimentou. O que você quer está nessa competição intensa, dentro da severa Universidade de Arqueologia. Conseguir a pesquisa de pós-graduação. Seja mais direto. Então, precisamos partir rapidamente. Você acenou com a cabeça e disse que o presidente Bai estava certo. Professor Bai, se todos estiverem bem, precisamos continuar a jornada. Depois disso, você seguiu sozinho até a entrada da porta de madeira. Ao ouvir isso, Bai olhou para você com incredulidade. Ele não esperava que tivesse chegado a esse ponto. Você ainda estava tão imóvel quanto uma madeira. Mas ao olhar para sua silhueta tranquila, pensando na sua reação agora, provavelmente é apenas proteger em silêncio, sem esperar nada em troca. Ele estava um pouco frustrado por sua frieza. A reação dele era de desapontamento. Ele estava irritado. Mas, num instante, isso mudou. Em seguida, Bai Qing foi diretamente até você. Ele se virou para Bai Shangmin e disse: Professor Bai, eu acho que Fang Yuan está certo. Já que ninguém tem respostas, não vamos perder tempo. Isso é apenas o começo. Bai Shangmin olhou para sua filha e, o candidato ideal a genro ao seu lado. Um sorriso de velho pai surgiu em seu rosto. Após partirem para o caminho eterno, Bai Qingshu seguiu Bai Shangmin na frente da fila. Ao redor deles ainda estavam Li e os membros da família Taiyan. E você ainda estava caminhando no final da fila. Neste momento, você estava observando silenciosamente o ambiente do caminho eterno. O caminho eterno era cercado por tijolos verdes. As paredes de tijolos verdes não tinham nenhum sinal de perigo, ou talvez murais que possam provar a identidade do responsável pelo túmulo. Informações sobre a identidade. Além disso, a porta de madeira que vimos antes também é comum. Os mestres, a partir dessas informações superficiais, acham que este túmulo parece não ter grandes conquistas, ou ser um túmulo de um príncipe sem grandes feitos, ou talvez um túmulo de um comerciante com algum patrimônio. Mas sob a influência de cartas de nível divino, você sente que este túmulo não é tão simples quanto parece. Tão simples. Logo, vocês chegaram à frente de uma porta de pedra, que parecia bastante comum. A porta de pedra parecia muito comum, e não tinha nenhum padrão ou decoração. Apenas tinha, de cada lado, duas linhas de texto em formato de pareado, gravadas com duas linhas de caracteres extremamente profundos. Bai Shangmin iluminou com a lanterna, e leu as duas linhas como se fossem um pareado. Quem vem aqui, que morre, tem um lugar para ser enterrado. O caminho à frente não tem muito fogo, como um retorno à margem. Após ler essas duas frases, a testa de Bai Shangmin imediatamente começou a suar frio. Bai Shangmin não precisou traduzir essas duas frases para a linguagem moderna, apenas com o significado literal de vida e morte. Todos os presentes podem sentir ameaça mortal nessas duas frases. Li Tai coçou a cabeça e disse: Isso não significa que devemos voltar atrás? Luffy também viu essa frase assim que chegou. Isso é muito azarado. Bai Qingshu leu as palavras na madeira novamente. Wei Wei não mencionou que isso é uma carta. É uma fonte comum da dinastia Han. Este é um dos poucos túmulos Han que ainda não foram descobertos em nossa grande Xia. Poucos túmulos Han que ainda não foram descobertos. Não vou me deixar assustar por essas duas frases. Após a declaração inicial de Bai Qingshu, a atitude de alguns rapazes ao seu redor mudou imediatamente. Li Tai imediatamente disse que as palavras de alguém que morreu há mais de 800 anos. As duas linhas deixadas não são para se temer. A família Yan também concordou que Qingshu estava certa, comparado a este antigo túmulo, que abriga a civilização da dinastia Han da Grande Xia. Essas duas linhas de texto não representam ameaça alguma para nós. Bai Shangmin também assentiu lentamente. Na verdade, muitas tumbas antigas, para evitar a invasão de ladrões de túmulos, costumam escrever na porta conteúdos cheios de ameaças como este. O efeito dessas duas linhas de texto deve ser o mesmo que o de um espantalho no campo. Com a fala de Bai Shangmin, os corações inquietos de todos foram imediatamente acalmados. No entanto, você sente que essas duas linhas de texto não têm a função de um espantalho, tão simples assim. Mas o foco da sua dúvida não está nessas duas linhas de texto, mas sim nesta porta giratória. Bai Shangmin tossiu duas vezes, e se virou para todos e disse: Se ninguém tiver mais comentários, então vamos entrar oficialmente na tumba antiga agora.
Não há nada a temer com isso. No entanto, você deu a única resposta não aprovada a este assunto. Respostas e assim por diante. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para você. Entre eles, havia dúvida dos professores mais velhos. E a surpresa de Bai Qingchu. Também havia zombarias de Li Tai e outros. Tai riu desdenhosamente. Ele disse, agora você sabe o que é ter medo, não é? A entrada não está longe de nós. Você ainda pode ir agora. A família Yan está te olhando de forma estranha. Não pode ser verdade. Alguém pode realmente ser assustado por essas duas linhas. Você não se importa com essas duas pessoas que querem se meter em problemas. Mas olhou para Bai Shangmin, preparando-se para expressar sua opinião. Mas foi interrompido pelo capitão do time de basquete que sempre quer se mostrar. Gao Hua interrompeu. Ele foi até a porta de pedra e disse, é apenas uma porta. O que há para não entrar? Dito isso, ele colocou as duas mãos na porta de pedra. Ele empurrou com força para frente. Ao ver isso, sua testa instantaneamente se franziu. Yan Seng gritou de forma mesquinha, abaixe-se. Assim que suas palavras caíram. No momento seguinte, uma fileira de buracos apareceu no meio da porta de pedra. Em seguida, uma chuva densa de flechas saiu de dentro em linha reta. E sob o seu aviso, todos se jogaram no chão como um reflexo condicionado. Somente Bai Qingchu, cercado por alguns rapazes, estava muito apertado. Neste momento, não havia lugar para ele se esconder. Bai Qingchu estava pálido. Só podia olhar sem poder fazer nada. Assistindo Jin Yu prestes a atravessar sua garganta. Bai Shangmin, derrubado no chão por Zhang Qian. Os olhos de Jia Yu imediatamente ficaram vermelhos. Mas ele estava muito longe de Bai Qingchu. E não tinha tempo para beber. E Bai Qingchu também fechou os olhos em desespero, esperando silenciosamente a chegada da morte. Mas foi então que você de repente se moveu rapidamente para o lado de Bai Qingchu. Em seguida, o abraçou. E trocaram de posição. E você se tornou o alvo do ataque de Jian Yu. Após poucos segundos, o ataque de Jian Yu parou. E por causa do seu aviso, a maioria dos membros da equipe conseguiu escapar de um desastre. Apenas alguns poucos sofreram ferimentos leves causados por espadas de ferro. Mas Bai Shangmin não se importava com isso, porque agora parecia que ele estava mais ferido. Era para salvar sua própria filha. Enquanto Fang Yuan tinha 5 espadas de ferro cravadas em suas costas, o jovem amigo Fang Yuan, Bai Shangmin, se levantou do chão. Ele correu cambaleando em direção a você e Bai Qingchu. E Bai Qingchu, ao ouvir o grito de Bai Shangmin, também percebeu imediatamente que foi você quem o salvou. Seus olhos se encheram de lágrimas. As lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente. Fang Yuan, você está sendo idiota? Enquanto dizia isso, Bai Qingchu estendeu a mão querendo te abraçar de volta. Mas justo quando ele estava prestes a te abraçar, você, que não havia reagido até então, de repente soltou a mão. Em seguida, com uma expressão impassível, as espadas de ferro foram sendo puxadas uma a uma do seu corpo. Ao ver isso, todos ficaram perplexos. Bai Jinshu gritou incrédulo, Fang Yuan, você ainda está vivo? Ao lado, Bai Shangmin também ficou atordoado. Ele achava que você estava condenado à morte. E ainda por cima, foi atingido por tantos casulos. Mesmo que estivesse vivo, deveria estar com apenas um fio de vida, certo? Mas não poderia imaginar que você estivesse como se nada tivesse acontecido. Fang Yuan, você tem algumas feridas. Ao ouvir isso, você tocou o buraco nas costas da sua roupa. Com uma voz calma, você disse que foi atingido na roupa. Eu estou bem, e a razão pela qual você está aqui é porque você conseguiu escapar do ataque da espada de ferro ileso. Isso se deve totalmente ao fato de que você aumentou a taxa de restauração de Zhang Qiling para 65. Assim, você obteve uma armadura chamada Tizijin, uma armadura preciosa chamada Coração de Ouro. Isso é o que permitiu que você não sofresse nenhum dano do ataque da espada de ferro. Embora tenha ouvido você dizer que estava bem, Bai Jinshu ainda olhava para você com preocupação. Ele disse, Fang Yuan, você não precisa se esforçar por minha causa. Bai Shangmin também percebeu. Fang Yuan está tentando evitar que Qingchu se sinta culpado? Por isso ele está tentando se manter calmo. Pensando nisso, a expressão de Bai Shangmin imediatamente se tornou séria. Ele olhou para Bai Qingchu e disse, Qingchu, mesmo que Fang Yuan não queira que você se sinta culpado, você também precisa lembrar que as feridas que ele tem foram por sua causa, sabe? Bai Qingchu acenou com a cabeça de forma muito séria. Em seguida, ele olhou para Fang Yuan com carinho. Eu definitivamente vou considerar isso. Você está cheio de preocupações. No fundo, ele não pôde deixar de pensar na irmã da beleza da escola. Apenas você considerar não é suficiente. Eu gostaria que seu pai considerasse isso. Deixe-me testar o caso de assassinato. Pensando nisso, você acenou levemente com a cabeça e disse, de nada.
A expressão nos olhos de Bai Qingqiu instantaneamente se transformou em confusão. O que Fang Yuan está realmente pensando? Ele não deveria estar aproveitando o momento agora, declarando-se diretamente. Será que ele não tinha essa intenção? Mas ao olhar para o buraco nas costas da sua roupa, Bai imediatamente negou esse pensamento, e achou que você só queria seguir o caminho de proteger em silêncio. E nesse momento, Bai Shangmin também se aproximou. Sem mais delongas, ele verificou suas feridas, até que ele se certificou de que você realmente não estava ferido. Só então ele finalmente relaxou. Apenas. O choque em seus olhos, no entanto, não desapareceu por um bom tempo. Logo, após um breve descanso, vocês voltaram a focar na porta de pedra. Bai Shangmin olhou para a porta de pedra. Ele se virou para você e perguntou, amigo Fang Yuan, você já percebeu antes que aqui havia uma armadilha? Você acenou com a cabeça e disse que a estrutura desta porta de pedra era a maior armadilha. Essas duas linhas de texto colocadas aqui têm como maior função não ameaçar os intrusos, mas sim para desviar a atenção. Bai Shangmin ficou surpreso. Em seguida, apressadamente perguntou ao amigo Fang Yuan, o que você quer dizer com isso? Geralmente, as portas de madeira de tumbas antigas são voltadas para fora. O proprietário da tumba, para mostrar sua identidade, gastaria muito esforço na porta de madeira. Mas esta porta de madeira é lisa e uniforme, faz com que as duas linhas de texto sejam visíveis à primeira vista. O conteúdo dessas duas linhas diz respeito à vida e à morte. Presumivelmente, ninguém ficaria indiferente a isso. As pessoas naturalmente esqueceram dessa porta, como se estivesse instalada ao contrário. Ao ouvir isso, os olhos de Bai Shangmin se arregalaram. Após seu aviso, ele finalmente percebeu a estranheza desta porta de madeira. Onde nesta porta de madeira não há uma porta de abrir dupla normal. Deveria haver uma maçaneta ou um anel de suspensão. Pensando nisso, o olhar de Bai Shangmin para você já estava completamente cheio de choque. Em seguida, ele não pôde deixar de perguntar ao amigo Fang Yuan, esta realmente é a sua primeira vez em uma tumba? Ao ouvir isso, você assentiu calmamente. Bai Shangmin olha para você. Uma reação que definitivamente não parece uma mentira. Ele não pôde deixar de murmurar em seu coração. Será que tudo isso é apenas uma ilusão sua? Mas, pensando nas várias habilidades que você mostrou desde Natsumi, Bai Shangmin ainda sente que você definitivamente não é tão simples quanto parece. Em seguida, Bai Shangmin tossiu 2 vezes e continuou dizendo que agora parece que isso não é para empurrar para dentro, mas deve ser puxado de fora. Bai Jinshu, levemente irritado, não disse nada. Mas nesta porta não há nenhuma maçaneta. Será que precisamos abrir essa porta pela fresta? Nesse momento, o capitão da equipe de segurança, Zhang Qian, saiu e disse, deixe meus homens tentarem. Em seguida, Zhang Qian olhou para a porta que estava perfeitamente ajustada. Virou-se e chamou 2 membros da equipe, o Urso Negro, Bai Hu, venham tentar. Em pouco tempo, na equipe, saíram 2 seguranças altos e fortes. Os 2 se posicionaram de cada lado e colocaram os dedos firmemente na fresta da porta, puxando com todas as suas forças para fora. No entanto, não importa o quanto eles se esforcem, a porta de pedra à frente não se moveu nem um pouco. O Urso Negro e o Tigre Branco soltaram a porta ao mesmo tempo. Ofegando, balançaram a cabeça para Zhang Qian e disseram, capitão, tenho total confiança na minha própria força. Mas mesmo que o Rei da Força viesse, não seria garantido que conseguiria abrir. Neste momento, todos olhavam para esta porta de madeira. Seus rostos mostravam uma expressão de leve desespero. Bai Shangmin suspirou profundamente. Bai Qingshu também apertou os punhos, insatisfeito. Seus olhos estavam levemente avermelhados. Será que vamos voltar sem conseguir nada? Eu não aceito isso. E foi nesse momento. Você deu um passo à frente e disse, deixe-me tentar. Ao ouvir isso, Bai Qingshu olhou para você com uma expressão de choque. E não pôde deixar de pensar. Será que Fang Yuan, por sua insatisfação, também estaria disposto a testar sua força? Mas Fang Yuan parecia muito menor do que os membros da equipe de segurança de antes. Era bem menor em comparação. Ao pensar nisso, Bai Qingshu sentiu seu coração aquecer. E nesse momento, a família Yan olhava para sua figura. Disseram desdenhosamente, isso não é se humilhar. E Li Tai disse a seu segurança, esta porta não abre. Prepare a bomba para explodi-la. Use dinheiro para quebrar onde faz barulho. Eu também quero quebrá-la. Bai Qingshu deu uma olhada severa em Li Tai. Em seguida, voltou seu olhar para você. E você não tentou, como as pessoas antes, abrir a porta apenas com força bruta, mas colocou a mão na porta e começou a explorar. Enquanto todos observavam suas ações, confusos. De repente, um clique soou. E, surpreendentemente, uma escultura de cabeça de besta apareceu. E na boca da cabeça da besta,
Havia um anel interno de jade. Diante da expressão atônita de todos, você novamente fez o mesmo com outra porta. Um par de cabeças de besta. Apenas em sua superfície lisa, você explorou por menos de 1 minuto. Então encontrou a localização do mecanismo e conseguiu ativá-lo com sucesso. Logo, outra porta também revelou uma cabeça de besta. Na boca, havia um anel delicado, branco e longo. Min ficou chocado ao ver os dois que surgiram acima. A arte da escultura dessas duas mãos de besta era extremamente refinada. O rosto tinha escamas finas e uniformemente distribuídas. A expressão era muito feroz. Um par de olhos foi especialmente pintado de vermelho com cinábrio, o que fazia qualquer um tremer ao olhar. Na boca, segurava um anel de ouro e um de jade. Esse é o anel da porta de pedra. Observando a besta que você encontrou facilmente, a família Yan imediatamente pulou para fora, apontando para você, Fang Yuan. Você já esteve aqui antes, não é? Li Tai também parecia ter percebido tudo. Ele disse que até o professor Bai não conseguiu ver onde estava o mecanismo, mas você conseguiu encontrar em 2 minutos. Você deve estar muito familiarizado com este lugar, não? Ou será que você é um ladrão de tumbas? Com as palavras dessas duas pessoas, até alguns dos velhos professores começaram a duvidar da sua identidade. Ao ouvir isso, você lançou um olhar para eles e não pôde deixar de sorrir por dentro. Se você falar sobre o papel que está interpretando agora, é realmente o de um ladrão de tumbas tão forte quanto um deus. Mas você, pessoalmente, é um estudante universitário de verdade. Um candidato à pós-graduação. Ah, não sou a resposta que você espera. Meu tom e expressão não mostraram nenhuma mudança. O comerciante disse em voz alta que era impossível. Você não é um ladrão de tumbas. Como você poderia estar tão familiarizado com esta antiga tumba? Você pode dizer que é melhor do que a mulher de Bai. Você olhou para ele com indiferença e apenas disse 3 palavras: evidências. Essas 3 palavras deixaram toda a família Yan sem palavras. Até Bai Changmin e outros, com sentimentos complexos. As pessoas ao redor ficaram atônitas. Originalmente, Bai Changmin estava pensando em como te dar uma explicação. No entanto, você, apenas com 3 palavras, fez com que todos não pudessem refutar. E Li Tai e os outros perceberam que não eram seus oponentes. Então, eles direcionaram o olhar para Bai Changmin. Quem não sabe que Bai Changmin dedicou metade da vida ao trabalho arqueológico do Grande Xia? O que ele mais odeia nesta vida é a destruição das relíquias históricas do Grande Xia. Quando é que procurar Bai Changmin para fazer justiça? No entanto, a família Yan disse em voz alta: Professor Bai, você pode permitir que um ladrão de tumbas esteja em sua equipe? O velho Li Tai disse com um olhar astuto: sim. E o professor Bai? Trazer um ladrão de tumbas para a antiga tumba é um grande risco para nós. É uma questão muito séria. Afinal, é difícil proteger-se de ladrões de casa. No entanto, Bai Changmin apenas lançou um olhar para esses jovens. Você agora é o candidato a genro mais desejado por ele. Como ele poderia permitir que outros atacassem você, o ladrão de tumbas? Bai Changmin falou de forma séria. O amigo Fan Jiuan está certo. Sem nenhuma evidência. Duvidar que seus companheiros sejam ladrões de tumbas. Isso, em um ambiente cheio de crises, é um ato que destrói a unidade. Espero que todos os colegas sejam mais cautelosos ao expressar suas opiniões. E sejam um pouco mais cuidadosos. Li Tai ficou com uma expressão extremamente feia ao ouvir isso. Mas ele também não se atreveu a contradizer. Bai Changmin só conseguiu lançar um olhar feroz para você. E então não disse mais nada. E você, após dizer aquelas 3 palavras, não prestou mais atenção a você, mas começou a verificar o novo valor de interpretação que havia subido para 73. A nova recompensa de interpretação. Refugiando-se no espelho Bagua e na energia justa do mundo. A energia maligna do espelho retorno. Apenas com os 2 espelhos se enfrentando é possível resolver todas as crises. Então, a seguir, eu encontrarei este espelho retorno. Você não pode deixar de pensar. E com as palavras de Bai Changmin, todos se sentiram desencorajados a atacá-lo novamente. Em vez disso, voltaram a atenção para a porta de madeira. Bai Qingshu olhou para as 2 bestas que acabaram de aparecer. A cabeça e os 2 anéis internos. Ele disse levemente, com um toque de ciúmes. Essas 2 mãos de besta são, por acaso, dragões? Mas, por que os anéis internos na boca são diferentes? Bai Changmin também respirou fundo. Ele disse que anéis de porta com mãos de besta assim são realmente raros. Geralmente, as mãos de besta com anéis internos são bestas divinas mais concretas. Ou simbolizam poder, ou simbolizam boa sorte. Mas algo que realmente causa arrepios é raro. Isso foi analisado por Li Tai, que coçou a cabeça. Esta cabeça de besta é claramente o dragão que Qingshu mencionou. E esses 2 anéis, delicados e bem feitos,
devem corresponder à nossa grande dinastia, o casamento de ouro e jade. E a expressão ramos de ouro e folhas de jade. Isso geralmente simboliza preciosidade e beleza. Portanto, isso indica que o proprietário da tumba em vida certamente possuía uma grande quantidade de riqueza, mas o status não lhe permitiu usar o totem do dragão. Assim, ele usou um totem de dragão-serpente. Eu suspeito que este proprietário da tumba ou era um alto funcionário do governo, ou um magnata tão rico que poderia rivalizar com países. A expressão dessa cabeça de besta é tão feroz, também para intimidar os forasteiros. A análise de Li Tai é bastante convincente. Isso fez com que todos se sentissem um pouco felizes. Até Bai Qingshu não pôde deixar de olhar para ele 2 vezes. Li Tai olhou para você com um sorriso satisfeito. Ele disse que dentro da tumba antiga, não é apenas necessário usar força bruta, mas também precisamos usar a nossa inteligência. No entanto, você o olhou friamente e disse que isso não é um dragão-serpente. Os olhos de Li Tai eram lascivos, mas logo depois ele começou a rir alto. Ele disse: Fan Jiuan, você está louco? Este é o cabeçote do dragão certificado pelo professor Bai. Então, o que você diz que é isso? Você deu uma olhada discreta naquela mão de besta e disse que isso é uma cobra de Recife, ou talvez um cavalo de corrida. Eu acho que isso tem a ver com a identidade do proprietário da tumba. Depois de dizer isso, você olhou para Bai Shangmin. O professor Bai está perdendo muito tempo aqui. Vamos entrar. Bai Shangmin foi repentinamente olhado assim. Seu coração não pôde deixar de dar um salto. Era como se estivesse obedecendo a um comando involuntariamente. Bai Shangmin acenou com a cabeça inconscientemente. Tudo bem. Ao ouvir isso, entrou. Zhang Qian chamou novamente o urso negro e o tigre branco que não conseguiram abrir a porta antes. Em breve, os dois estavam novamente ao lado da porta de pedra. Um segurava um interior. A rainha então abriu a porta de pedra facilmente. E à medida que a porta de madeira se abria lentamente, uma luz de fogo amarelo quente imediatamente se derramou. Após todos entrarem na câmara funerária um por um, ficaram instantaneamente impressionados com a decoração da câmara funerária.